Fala galera, beleza? Eu sou Eric Winston e esse é o canal Grana e Carro. Pessoal, e vamos começar agora a nossa saga da Spin. O que vai ser a saga da Spin, pessoal? Eu comprei uma GM Spin e eu vou fazer do início ao final todos os trâmites que eu passei. Eu tô aqui, ao invés de olhar para a câmera, eu tô olhando para a tela. Galera, ó, a gravação vai ser toda assim, celular na mão. E diversas vezes em primeira pessoa, como se vocês estivessem vendo o que eu estou vendo. Então, voltando, galera, eu comprei uma GM Spin e eu vou, cara, do início ao final do processo de compra, até das avaliações prévias de compra até a parte posterior à venda, fazer com vocês essa jornada, essa saga da Spin. Então, ó, tá aqui o carro, é uma GM Spin 2014 LT automática, um carro de única dona e que tá com 110 mil quilômetros. O que é legal, pessoal? O carro tá com todas as revisões feitas até 100 mil quilômetros na Chevrolet e a última de 110 foi feita fora, foi feita numa oficina especializada. Então o carro está com uma quilometragem aí relativamente alta, né? Não é nenhuma raridade, na verdade, não é tão alta, mas não é nenhuma raridade, mas tem todo esse histórico de manutenção feito aí sempre na concessionária. E a gente que trabalha com compra e venda de carro, a gente sabe, isso não garante nada, isso não garante o carro ser bom ou não, mas isso é muito bom na hora que a gente for vender. Mostrar o livretinho com todas as inspeções, para quem está comprando, a gente sabe que é sim muito importante. Então, ó, vou passar agora aqui, pessoal, a imagem para a primeira pessoa, para terminar de contar como é que foi a compra desse carro. Vamos embora! Vamos lá, falando para vocês aqui um pouco da história da compra desse carro, pessoal. Esse carro me foi oferecido, essa única dona, ela era do Rio de Janeiro e ela estava aqui em São Paulo e já tinha fechado um novo carro para ela por assinatura, um Renegade por assinatura, e precisava vender o carro dela. Então esse carro chegou até mim, me foi oferecido, e aí eu fui entender exatamente o estado do carro. Lembrando, eu fiz a compra desse carro no mês de julho de 2021 e nesse mês a tabela FIP desse carro tinha o valor aí de 42 mil. Beleza, pessoal? Então, qual foi a primeira coisa que eu fiz ao conversar com a proprietária, né? Fiz aquelas perguntas tradicionais que a gente tem que fazer quando a gente está comprando um carro. Olha, desde quando o carro é seu? E aí ela confirmou que era a única dona. Se o carro já tinha tido alguma batida, alguma avaria, alguma repintura, alguma coisa nesse sentido, coisas que eu checo sempre na minha inspeção, mas eu busco perguntar justamente para entender se a história vai bater ou não. E aí ela comentou que não tinha nenhuma batida, não tinha ocorrido nada que ela pelo menos se lembrasse, e esse carro era da família dela, mas só ela dirigia, o marido não dirige, não tem carteira de motorista, então quando uma pessoa só dirige o carro, pelo menos ela tende a lembrar mais das coisas. E ela me disse que nunca tinha tido nenhuma batida, mas que ela tinha encostado, manobrando aqui num pitoco e dado aqui um arranhão um pouco mais profundo nessa região aqui. Bem, legal. Antes de começar, pessoal, a inspecionar o carro, o que eu fiz? Fui lá, peguei a placa do carro, fui no site da Olho no Carro, né? Usei o cupom Grana e Carro 25, que dá aí 25% de desconto, e puxei uma pesquisa veicular completa do carro. E aí eu confirmei que o carro era realmente de única dona, que o carro não tinha nada relacionado a sinistro registrado, não tinha histórico de roubo ou furto, e logicamente, se era a única dona, também não tinha nada relacionado a leilão. E além disso, verifiquei ainda através dessa pesquisa questões relacionadas aí, dívidas, débitos e coisas nesse sentido. Eu vi que o IPVA de 2021 estava pago, mas o carro não havia sido licenciado. Então o licenciamento de 2021 estava em aberto. Outra informação que para mim me trouxe atenção foi que no documento de compra e venda eu verifiquei que tinha uma informação relacionada ali no campo de observação a uma alienação. E aí eu perguntei para ela comentou que ela tinha comprado esse carro financiado em 2014, terminou de pagar
Em 2018, ela refinanciou o carro pela Creditas. Mas no dia anterior, ao dia que ela me trouxe o carro, ela havia pago o saldo restante de 13 mil para Creditas. E já tinha inclusive recebido um e-mail da Creditas confirmando que o valor estava tudo ok. Legal, eu estava com a pesquisa em mãos. Na pesquisa ainda estava constando uma restrição administrativa de financiamento, né? O que é ok, realmente, se o carro tem um financiamento ativo, esse carro não pode ser vendido antes desse financiamento ser baixado. Então, quanto a isso, tudo ok. Bem, pesquisa ok, pessoal, sem novidades na pesquisa, eu fui avaliar o carro. Lembrando, eu já sabia que esse carro tinha tabela aí de 42 mil e eu fiz para ela a seguinte pergunta. Eu falei, olha, qual é a sua ideia de valor para venda desse carro? E ela comentou que já tinham falado para ela, na cidade de onde ela é, no Rio de Janeiro, alguma coisa no entorno de 36 mil reais. Ok, comecei então, pessoal, a fazer toda a minha inspeção no carro. Lembrando, hoje eu sou capacitado para fazer um laudo cautelar, né? Hoje eu sou apto a fazer e treinar pessoas no Brasil todo a serem vistoriadoras. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu não precisei levar o carro a nenhuma empresa de laudo cautelar, porque eu, com os conhecimentos que eu tenho, posso fazer as inspeções relativas ao laudo. Então, vamos lá. Vou fazer aqui com vocês, pessoal, as coisas que tem que ser feitas quando a gente compra um carro. Primeira coisa, é exatamente esse 360 que eu estou fazendo no carro. É nesse 360 e, se possível, com uma certa distância. Eu estou aqui, pessoal, gravando esse vídeo próximo a 11 horas da manhã. O sol já está um pouquinho mais forte. O lugar é um lugar aberto, isso ajuda bem, mas esse sol forte não ajuda muito. Mas lembrando, a vida como ela é, normalmente a gente que trabalha com compra e venda de carro não tem a chance de escolher o tempo perfeito. É no tempo que rola. Bem, na primeira volta 360, algumas coisas já me chamaram a atenção. Bem, o carro tá cheio, o carro é preto, tá cheio de marquinha, de encostadinha, mocinha nas portas. Os para-choques, cara, tem arranhões ali condizentes com o uso do carro, ainda mais carro preto a gente sabe que marca muito. Mas algumas coisas me chamaram a atenção. Se vocês olharem aqui de frente o capô, a distância, essa distância aqui, pessoal, aqui no meio ela está muito maior. E aqui ela volta a reduzir. A distância entre o capô e a parte superior do para-choque. Isso já é um ponto de atenção para que a gente entenda se teve aqui alguma batida ou não. Outro ponto que também para mim me chamou a atenção, o famoso teste do dedinho, pessoal. Eu coloquei aqui a falange, a pontinha do meu dedo, aqui na junção da lanterna, capô e para-choque, e o dedo não entra. E aqui do outro lado, o mesmo teste, entra a unha toda. Então isso aqui já está me mostrando o seguinte: a gente tem algum desalinhamento aqui na frente, do para-choque, da lanterna, do capô, não sei ainda, mas um ponto para que a gente preste atenção. E a gente pega inclusive aqui o para-choque um pouquinho solto. Legal, são pontos que a gente tem que reparar. Outra coisa que eu reparei no meu 360 foi isso aqui, ó. Vocês estão vendo essa distância aqui entre a porta do motorista e o para-lama? Inclusive aqui embaixo, a distância para a caixa de ar. Vamos lá do outro lado, pessoal, para a gente olhar. E vejam que coisa curiosa. Ó, mesmas peças, para-lama, porta agora do carona e aqui embaixo, caixa de ar. Percebam que a distância aqui embaixo está maior, né? Aqui entra uma ponta do dedo e está inclusive desalinhado. Bem, isso foi outro ponto que me chamou a atenção, né? O que eu fiz na sequência? Logicamente eu verifiquei através dos aparelhos que eu possuo se esse carro já tinha alguma repintura. E ele não tinha repintura, mas alguma coisa aconteceu aqui para que essa peça desalinhasse. Ela não foi pintada, nem a porta, nem o para-lama. Então o que eu fiz? Eu fui para a parte inferior do carro e aqui por baixo, pessoal, eu pude perceber o seguinte. Ó, se vocês olharem aqui comigo, não sei se está dando para ver. Aqui a gente já percebe que muito provavelmente
eles tentaram colocar o macaco do carro num lugar errado e amassou aqui um pouquinho a caixa de ar. E aqui, alguma batida, talvez descendo de uma guia, alguma coisa nesse sentido, muito provavelmente fez aqui esse desalinhamento. Ok, aparentemente descobri o motivo, nada maior aí para se preocupar. Outro ponto, pessoal, que me chamou também a atenção. O carro tá com os 4 pneus no final, sem vida mais. Os pneus estão mortos. Então, já tem que adicionar aí o custo de 4 pneus, né? Vou tentar mostrar aqui, pessoal, como é que a lataria tá cansada. Então, a gente está falando de um carro aí de única dona, mas usado, né? Usado sem dó, né? Como a gente diz. Bem, outro ponto que é muito importante, que qualquer um aí que trabalha com compra e venda de carro tem a chance de ver muito rapidamente. Você consegue verificar se todos os vidros são originais, né? Os vidros têm aqui a logomarca da Chevrolet e o ano. Aqui próximo do meu dedo, esse 13 representa o ano de 2013. O vidro foi produzido antes de 2014. Ok, não tem problema, o carro é 2014, o vidro pode ter sido feito anteriormente? Claro, não tem problema. O que nos chama atenção é quando o vidro é posterior à fabricação do carro. Isso mostra que ele foi trocado. E aí, nesse caso aqui, são todos os vidros originais, pessoal. Então, isso é mais um ponto que nos deixa, de certa forma, tranquilos com relação ao estado do carro. Outra informação legal, são vidros originais e estão aí com a gravação do chassi exatamente na forma como a portaria do CONTRAN determina. Então, quanto a isso, também sem problemas. Então, vamos lá. A gente tem um carro aqui com todos os pneus no final da vida. A gente tem um carro com todas as peças praticamente, cara, com muitas marquinhas ali de arranhão, encostadinho, picotinho, pique, eu não sei como é que vocês chamam aí. A gente tem aqui um desalinhamento entre paralama dianteiro e porta do carona. Para-choque traseiro, pessoal, cansadinho também, nada que seja muito comprometedor, mas com marcas de uso, né? Não é um carro raridade, é um carro de uso. Bem, essas são as coisas que eu verifico. Lembrando, quando eu fui fazer a compra desse carro, o que eu busquei verificar é se o carro era um carro íntegro e se valia a pena realmente dar sequência na negociação ou não. O interior do carro, pessoal, está num bom estado. Os bancos estão relativamente sujos, então nada difícil também de ser resolvido numa preparação. Tem algumas coisas aqui que são legais para vender. O banco ainda traz o plástico original e a gente ainda tem a proteção aqui de plástico no carpete do carro. Itens que são muito legais também quando a gente está vendendo um carro. Outra coisa importante da gente perceber, olhar se todos os parafusos aí que fixam a porta ao carro tem marca ou não de chave. E eu fiz essa verificação em todo o carro, nas 4 portas. E, pessoal, inclusive, claro, na fixação da tampa do porta-malas. Então, olhando aqui também, se não existia nada aí que pudesse indicar alguma batida. Então, eu testei toda a lataria, eu verifiquei toda a lataria com os aparelhos e mesmo assim é prudente que a gente cheque, claro, todos os parafusos de fixação. Outro ponto que a gente costuma descobrir muita coisa, eu já fiz a retirada, pessoal, aqui do step com o macaco e tudo mais. Você vê que o carro fica nítido que era um carro realmente que tinha criança. Então a história bate ali um pouco com o que a antiga proprietária comentou. E o que é importante da gente ver, pessoal, quando a gente abre aqui a mala? Justamente entender se a caixa aqui onde fica alocada o step tem algum amassado, tem alguma marca de lanternagem. Essa região aqui do painel traseiro também, porque, cara, normalmente numa grande pancada você não consegue, salvo se você trocar a peça, você não consegue deixar ela com esse aspecto de original. E se você trocar a peça, você não vai conseguir
levar a mesma calafetação, que é justamente essa massinha aqui de vedação que é colocada, você não vai conseguir manter a calafetação nos padrões de originalidade. Então, esse foi outro teste que eu fiz e que também me mostrou que o carro não tinha nenhuma surpresa aí na região traseira. Eu já abri aqui o capô, vou ver se eu consigo fazer a abertura com uma mão só. Tem grande chance de eu fazer alguma besteira, me machucar ou da imagem ficar ruim enquanto isso. Então eu vou pedir permissão para vocês para a imagem ficar horrorosa durante esse período. Mas vamos lá. Pessoal, o que a gente verifica quando a gente abre o cofre do motor, né? Primeira coisa, a gente tem que atentar se existe histórico de substituição de peça, das peças terem sido trocadas ou feito algum serviço. Como a gente verifica isso? Olhando aqui os parafusos da tampa do capô para entender se tem marca de chave. Aqui dentro a gente tem mais parafusos também e tem que verificar. O mesmo a gente vai fazer para o outro lado. Então, olhando também aqui na base para entender se os parafusos tinham marca de remoção. Nada aí que comprometa. Bem, uma informação importante. O carro está com uma bateria de qualidade baixa. Isso já mostra que não foi feito aquele grande cuidado aí com o carro. Outra coisa que me chamou a atenção, tá faltando aqui a tampinha do reservatório de esguicho de água. Isso é um ponto também importante. Lembrando, a gente tem que vir verificando o painel, que é justamente essa região aqui de ferro, para ver se ela tem indício de ter sido trocada, de ter sido feito algum tipo de lanternagem, alguma coisa nesse sentido. Verificar aqui os parafusos, quem já é mais esperto já se ligou em uma coisa ali, não problema. Verificar os parafusos para entender se a gente tem algum problema. Verificar, pessoal, a longarina do carro, para entender se esse carro não teve, cara, alguma batida que possa ter danificado a longarina. Então aqui a gente já está no final da longarina nesses parafusos, e aí começa para frente aqui o que a gente chama de crash box, enfim, algumas pessoas dão um nome diferente, chamam de alma e tudo mais. O mesmo a gente faz para a longarina do outro lado. Mas vejam, pessoal, o que me chamou a atenção? Vocês lembram que essa região aqui a gente tinha um desalinhamento? Olha aqui que eu encontrei aqui, ó. Vocês estão vendo isso aqui? Isso aqui é um reparo que foi feito na lanterna. Muito provavelmente essa lanterna quebrou o suporte dela. E eles fizeram esse trabalho aqui, ó. Aqui ela tá até um pouquinho soltinha, pessoal, ó. Eles fizeram esse trabalho aqui de uso de cola, eles derretem uma parte. E aí qual é a preocupação quando a gente encontra alguma coisa nesse sentido? O que será que aconteceu aqui? E aí é aquela história. Tem cheiro de merda? Vamos entender se é merda mesmo ou não. Então, revisa toda o painel onde a lanterna está fixada para entender se não tem indício de manutenção. Olha a data de fabricação da lanterna para entender se é ou não a lanterna original. Esses são testes que eu já fiz e já verifiquei. Ambas lanternas são originais. Aqui na frente do carro a gente costuma encontrar muitas datas, tá, pessoal? Então, ó, eu vou dar um exemplo. Justamente aqui na região do radiador a gente tem uma data, não sei se vocês estão conseguindo ver, 19/2/2014. Ok, o carro foi fabricado em 2014, é uma peça original da GM do ano do carro, né? Isso nos dá o indício de que provavelmente não houve nada aqui. Só isso é motivo para a gente ter certeza? Claro que não, ele pode ter batido e ter comprado uma peça do mesmo ano, às vezes acontece. Mas são coisas que a gente tem que ir percebendo e montando esse mapa dentro da nossa cabeça. Uma outra coisa que me chamou a atenção, vocês estão percebendo aqui essa superfície com tom de rosa? Pessoal, não precisa ser nenhum grande especialista para entender da onde que isso está vindo. Ó, aonde a gente tem líquido rosa aqui? No compartimento de líquido do arrefecimento. Então, o que aconteceu aqui, pessoal? Ou esse carro esteve vazando, ou ele está vazando. Então, esse outro vazamento me mostrou aqui o seguinte, olha, alguma coisa tem que ser verificada de melhor forma. Pode ter sido uma mangueira rachada, ou a braçadeira que soltou, ou qualquer outra coisa nessa mangueira, quando aumenta aí a temperatura, enfim, são pontos
que quando a gente está comprando um carro, a gente tem que olhar se não tem vazamento aqui na região do motor, olhar se não tem outro tipo de vazamento nos reservatórios. Então são coisas que são importantes que a gente verifique para a gente tendo o mapa dentro da nossa cabeça. Bem, outra coisa que me chamou a atenção, pessoal, o para-choque, ele está com um ligeiro desalinhamento aqui com a grade da GM. E inclusive a grade, ela tá rachada aqui, pessoal. Exatamente onde eu tô passando a mão, acho que tá dando para ver no vídeo. Bem, isso é um ponto que desabona o veículo. Ao meu ver, na minha opinião, quando a gente fala de um veículo 2014 com 110 mil quilômetros, um veículo que não é raridade, um veículo usado, não. Principalmente considerando o perfil do veículo. A gente está falando de uma Spin, um carro que normalmente quem tem, essa aqui é uma Spin 5 lugares, normalmente quem tem usa. É um carro que o pessoal põe peso, roda, está sempre na rua. Então, ao meu ver, isso me traz ali a necessidade de inspecionar por trás. Foi o que a gente já fez para entender se tem alguma coisa ali que comprometa. Mas, caso não tenha, me parece ser mais uma coisa pontual, uma encostadinha, coisas normais para um carro aí do ano de 2014. Lembrando que a gente está no ano de 2021. Outra coisa que a gente verifica também, se as lanternas são da mesma marca e se são originais. Essa é uma outra coisa que eu reparei. Essa lanterna aqui do lado direito, o fabricante dela é muito provavelmente a Depo. Já essa, pessoal, do outro lado, ela não traz a informação do fabricante. Então, isso já nos mostra o seguinte: alguma dessas lanternas já foi trocada. E aqui é importante saber o seguinte: Eric, eu não sei qual é o fabricante certo que saía nesse ano. Pessoal, você não precisa saber, é lógico, se você puder saber, ok, mas a gente sabe que como é que a gente vai entender isso de todos os carros? É muito difícil. Basta que a gente compare. Eu costumo dizer, o carro, ele não fala, ele grita, né? Independente de qual das duas é a lanterna original, o que eu percebo aqui é o seguinte: uma delas é fabricada por uma marca diferente da outra. E aí eu voltei para a proprietária e perguntei, eu falei, aconteceu alguma coisa aqui? Ela falou, não, cara, uma vez eu dei uma ré e encostei aqui. Então vejam, pessoal, era um carro que nunca tinha batido, mas com o tempo a história vai vindo à tona. Bem, o que eu fiz nesse momento? Inspecionei toda essa região aqui, pessoal, para entender se a gente tinha uma batida, alguma coisa que pudesse ter acontecido aqui. Mas não, o carro está aqui, cara, com toda a pintura original, vidro original, sem histórico nenhum, sem marca nenhuma de ter sido feito um serviço de lanternagem. Então, me parece que realmente é uma coisa pontual. E aí, ok, tranquilo, né? Num carro desse, ter quebrado uma lanterna não é um grande problema. A gente só precisa saber antes. Eu costumo dizer, a opção de comprar ou não um carro, a gente tem que ter depois de saber todas as informações, tá? Então, pessoal, 4 pneus aí mortos, nenhuma grande batida estrutural, mas um carro cansadinho de uso, precisando de uma higienização grande por dentro. Essa peça aqui, né? Essa peça aqui traseira, cara, com um arranhão mais profundo, que ele se estende um pouquinho aqui pelo para-choque, né? Ele chegou a tirar um pouquinho de tinta aqui, inclusive, e ele veio também aqui para a porta, tá? Então, se a gente for reparar, uma peça precisando de serviço, uma segunda peça precisando de serviço, uma terceira peça também com muitos arranhõezinhos. Essa daqui, com esse desalinhamento aqui, todos os pneus mortos, como eu já falei, uma lanterna desse lado com reparo realizado, sendo que ao mexer na lanterna a gente vê que ela está inclusive um pouquinho solta. Bem, um vazamento aqui do sistema de arrefecimento, que pode ser atual, pode ser antigo, né? Eric, eu estou olhando aqui e eu vejo que ele é antigo. Pessoal, se você já tiver esse discernimento, ó, ok. Se você não tiver esse discernimento, não, de quanto tempo é esse vazamento, basta que você entenda o seguinte: ponto de atenção a ser verificado. E aí,
você tem aí a consciência se para você vai valer a pena montar ou não nos riscos. Olhar as peças aqui dentro, cara, todas as etiquetas, revisar para ver se a gente tem peças com data condizente ao ano de fabricação do carro. Uma outra informação aqui que me chama a atenção, que já me mostra o seguinte: alguém que era dono desse carro não tinha muito carinho, botou uma bateria aí de qualidade duvidosa, tá faltando uma tampinha aqui, que isso é café pequeno. O carro tá com as etiquetas Zetas, que são obrigatórias do Contran, cara, em conformidade. Uma delas está aqui, a outra no batente da porta. Voltando, essa peça aqui também, o para-choque também precisando de um carinho. Esse paralama também, cara, com uma necessidade aí de carinho. Essa porta, cara, com alguns, arranhões. Todas as peças, pessoal, praticamente precisando, cara, de um carinho, né? Entender aí se uma micro pintura, um martelinho, né? Algum serviço maior, enfim. Mas a gente está falando aqui de praticamente, cara, todas as peças aí necessitando de um carinho. 4 pneus fim da vida, uma necessidade de higienização, cara, interna. O carro por dentro, ele tá num estado muito bom, conservação de volante, pedal e tudo mais, condizente com a quilometragem. A gente tem aqui um volante. Normalmente carro de mulher a gente pega volante muito arranhado por conta de anel. Esse não tá, tem um desgaste aqui embaixo, condizente ao meu ver, pessoal, com a quilometragem do carro. Mas eu considero que esse carro tá até muito bom por dentro, pela quilometragem que tem. Sujo, normalmente os carros, né, que a gente compra não estão no estado perfeito para venda. Seguindo, pessoal, então, cara, um carro aí com toda a sua estrutura original, né, longarinas e tudo mais, um carro com todos os vidros originais, um carro com nenhum retoque de pintura, mas com necessidade de reparo aí em muitas peças. Um carro que já, cara, deu uma encostadinha na dianteira, quebrou a grade ali um pouquinho, quebrou o suporte da lanterna, desalinhou um pouquinho o para-choque. Então, um carro que tem esse histórico aí na dianteira, mas nenhuma batida considerável, nada nesse sentido. Um carro com, cara, um vazamento aqui do sistema de arrefecimento que merece uma atenção. E talvez eu esteja esquecendo de alguma coisa, talvez não. Lembrando que eu fiz, cara, toda a inspeção de forma criteriosa, de pintura, itens internos do carro, para entender se estavam todos funcionando, iluminação, ar-condicionado, tudo nesse sentido. Câmbio automático desses carros também merece atenção. Então fiz diversos testes para entender, testes de dirigibilidade, para entender se o câmbio estava ok. E aí, esse é o panorama que a gente tem do carro. Bem, a proprietária já tinha comentado que ela ouviu no Rio de Janeiro por volta de 36 mil no carro. E aí, qual foi o meu trabalho nesse momento? Eu virei para ela e falei: olha, ok, a pessoa que falou em 36 mil no seu carro, olhou o seu carro, ela falou: não chegou a ver. Eu falei: olha, seguinte, eu não consigo pagar 36 mil no seu carro, porque eu vou ter que colocar 4 pneus novos, e eu disse para ela o seguinte: eu vou ter que pintar praticamente o seu carro inteiro, além de cuidar desse vazamento que está aqui dentro, que eu particularmente não sei se ele está vazando, se ele já vazou e o que isso pode ter trazido para o carro. Então, contando todos esses custos de 4 pneus, repintura, martelinho, micropintura, enfim, em todas as peças, higienização, o que eu consigo pagar no carro é um valor de 32 mil. E aí, no momento, ela ouviu e falou: olha, tá um pouco abaixo do que eu estava imaginando, mas vou pensar. E aí, o que aconteceu, pessoal? Como essa cliente já tinha aí um outro carro que já tinha chegado, a gente acabou fechando nos 32 mil. Então, vocês podem ver, inclusive, aqui na cópia do comprovante de compra e venda, do CRV, do DUT Recibo, o valor de 32 mil. Então, pessoal, o que eu fiz? Comprei esse carro, essa Spin 1414 LT automática com 110 mil quilômetros e todos esses detalhes que eu comentei. O carro tem a tabela de 42 mil e eu comprei por 32 mil. E exatamente o que eu vou fazer agora? Bem, eu estou em processo de transferência desse carro, transferindo aqui para mim, né?
E uma outra coisa que é interessante dizer é que para fazer a transferência em São Paulo eu tenho que fazer um laudo de transferência. Então eu vou com esse carro, eu já reconheci firma no documento, já reuni a cópia dos meus documentos, eu vou fazer esse laudo de transferência e dar sequência aí junto ao despachante. Eu vou colocando para vocês aqui todos esses gastos que eu for tendo durante esse caminho. A exata dúvida que eu tô agora, pessoal, é a seguinte: eu não sei se eu faço o mínimo possível nesse carro e vendo pelo menor preço do mercado. Lembrando que esse carro é um carro que, cara, tem perfil aí de trabalho, as pessoas às vezes não são tão criteriosas com relação à estética e tudo mais. Atualmente eu fiz uma pesquisa antes de comprar, a tabela desse carro é 42 e o menor anunciado em São Paulo eu acho que estava 41 mil, sendo que tinha aí 160 mil quilômetros, então 50 mil quilômetros a mais que o meu, R$1.000 abaixo da tabela. Então é uma opção pagar 32, gastar o menos possível e vender o carro de repente por 39, tá? Ou fazer todo o necessário para deixar esse carro impecável e aí tentar buscar o que outros carros estão buscando no mercado, que é mais do que o valor da tabela. Tem diversos carros hoje, a maioria, como esses aqui, anunciado na cidade de São Paulo, que é onde eu vou anunciar esse carro, num valor de 44, 45. Então, eu estou exatamente nessa fase, pessoal, pensando se eu gasto para vender por mais ou se eu não gasto e vendo por menos. Essa é a conta que eu estou fazendo e eu vou dividir com vocês, pessoal, durante essa nossa saga da Spin, todas essas questões, essas decisões, esses custos, esses gastos aí, para que a gente tenha do início ao final esse histórico completo da saga da Spin. Beleza, pessoal? Então daqui a pouco a gente está junto em mais uma parte desse vídeo. Vamos embora.